Beleza. Obtenção de papel, né? A partir de capim, tá? É algo que a gente consegue fazer em casa, Michele, também? Talvez não, tá? A gente vai precisar de alguns equipamentos, digamos assim, né? Tem, por exemplo, que fazer uma secagem do capim, né, a 60 graus Celsius, talvez teria que tentar adaptar usando o fogão de casa, o forno, né? Mas assim, a gente não consegue uma temperatura tão baixa de 60 graus, né? A gente já começa numa temperatura mais elevada, então talvez o capim queime. Então, assim, tem algumas limitações que talvez a gente não consiga fazer em casa, mas a obtenção de papel é algo interessante para um TCC mais teórico, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Então, assim, de repente pode ser uma opção. Frente a isso, eu coloquei essas opções, mas quando vocês forem pesquisar esses temas, vocês não podem, pessoal, fazer uma pesquisa associada a Google, né? Toda vez que a gente entra no Google, a gente está entrando num grupo de pesquisa que ele vai resolver muitos problemas, né? Eu quero fazer, sei lá, pesquisar algo rápido ali de algo que não seja muito confiável. Sei lá, grudou chiclete numa roupa antes de lavar, eu quero retirar. Como eu faço para retirar o chiclete da minha roupa? Beleza. A roupa é sua, se você estragar, paciência. Mas, assim, não é algo que eu vou usar para minha vida, concorda? Eu não vou apresentar para uma banca que vai estar me avaliando. Beleza. Aí a gente entra numa discussão, né, associada a método científico, que aí vai um pouquinho mais longe, né? Estaria associada ao seguinte: vamos supor que você nasceu numa família no qual a sua avó, os seus pais fazem pão, né? Muito bem, tá? Pães deliciosos. Aí você resolve, então, abrir uma padaria para comercializar esses pães, tá? Eu vou comercializar esses pães. E aí, o que acontece, pessoal? Você fez algum curso de panificação? Não. Seus pães são deliciosos, mas você não tem o conhecimento científico na área de panificação. Isso não quer dizer que quem tem faça um pão muito bom, porque assim, eu tenho um curso nessa área e eu não cozinho nada. Então, assim, eu sei a parte teórica da fabricação de pães, enfim. Então, significa que o conhecimento científico é diferente do conhecimento prático, né? Então, quando a gente fala num TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, eu não posso simplesmente jogar lá no Google fabricação de papel, e aí ele vai me mostrar uma referência como Wikipédia. Eu não posso usar, eu não aceito um trabalho que tem uma referência do Wikipedia. Parece que eu quero me jogar aqui do nono andar quando eu vejo aquilo, tá? Não existe. Mesmo porque você pode ir lá e atualizar, você pode colocar informação de qualquer pessoa. Eu posso ir lá dizer que a variação do pH não é de 0 a 14, como essas correntes que estão rolando aí no Face, pelo WhatsApp, né, do limão, do pH acima de 14. Gente, pH acima de 14 nem existe. Entendeu? Qualquer pessoa pode ir lá alterar o que quiser. Então, não é uma fonte confiável. Michele, o que é fonte confiável para você, então, né? Já que você está querendo fonte confiável, beleza. Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, tá? Anvisa, Fiocruz. Isso é site confiável, tá? Então, o que tiver lá, eu posso confiar e posso usar como referência bibliográfica. A gente vai ter a aula de TCC e a gente vai ver isso. Mas beleza, ainda não é o foco no momento, escrever o TCC, né? O foco é pesquisar temas para o TCC, ou quem já tem o tema, conseguir embasar a discussão, né? Vir falar comigo no particular, falando assim, ó, eu vou trabalhar com pilha, tá? Mas eu nem sei o que é pilha não, professora, me explica aí. Não. Se você está pensando em pilha, pelo menos jogar no Google e ver qual é a reação que acontece, o que está acontecendo ali, é uma transferência de elétrons e tal. Pelo menos isso você tem que ter pesquisado, certo? E aí foi o que o Alexandre falou. Quando você joga lá o Wikipedia, qualquer pessoa pode ir lá e falar que uma pilha não é uma reação de transferência de elétrons, não. Entenderam? Então, os sites confiáveis, vocês precisam se basear por eles. Aí eu vou colocar algumas sugestões aqui. Professora? Oi. Aí, o tema, as propriedades ácidas e básicas do açaí, seria legal? Propriedades ácidas e básicas do açaí?
Isso. Sim, muito interessante. A gente nunca trabalhou legal. Ah, então show. Tá? Pessoal, como é que agora, vamos supor, vou pegar o exemplo da Carla, tá? Que ela acabou de falar comigo que propriedades ácidas e básicas do açaí já seria algo interessante. Tá, ela vai jogar no Google propriedades básicas e ácidas do açaí. Aí vai ter alguém, né, que se diz conhecedor da área de alimentos e vai falar assim, nossa, eu acho o pH do açaí muito ácido. Aí outra pessoa vai falar assim, caramba, eu acho bem básico. E aí você vai acreditar em quem? É ácido ou é básico? Você vai acreditar em alguém que está num laboratório fazendo, tá? Seja um laboratório industrial, né? Que a gente tem uma pesquisa muito forte nas indústrias para desenvolvimento de novos produtos e tal, ou seja alguém numa universidade fazendo uma pesquisa. Normalmente, gente, toda pesquisa, né, são mais fortes, né, fora do Brasil. A gente tem algumas pesquisas interessantes no Brasil, mas o que acontece? A gente não publica em português, né? Se vocês pegarem meu nome inteiro, nome inteiro de qualquer pessoa da comunidade científica, né, que produz artigos, enfim, jogarem no Google, vocês vão ver a relação dos trabalhos que eu tenho, tá? Eu tenho trabalhos em português? Tenho. Trabalho do Congresso Brasileiro de Engenharia Química, por exemplo, de 2016, eu fiz 2 apresentações. Apresentei em português. O meu resumo, o meu trabalho completo está em português. Mas eu tenho trabalhos, por exemplo, na Europa, em inglês. Eu tenho alguns trabalhos em inglês. Por quê? Michele, tu quer aparecer? Tu está fazendo trabalho em inglês? Não. É o seguinte, eu publico em português, só quem vai ler é brasileiro. Eu não quero que só brasileiro leia o meu trabalho, entendeu? Eu quero que todo mundo leia o meu trabalho. Então, eu vou escrever em inglês. Então, a maioria dos artigos são em inglês. Michele, tá de brincadeira que tu vai cobrar inglês da gente. Não vou cobrar. Quando eu fiz o técnico em 3 anos. Eu já falei isso com vocês, né? No primeiro ano, eu tive português, tive matemática e tive inglês. Inglês técnico, tá? Eu sabia falar inglês? Eu sabia alguma coisa? Não sei até hoje, tá, gente? Mas, enfim. Eu não sabia inglês, não. Certo? Mas a minha professora de inglês, que era inglês instrumental, inglês técnico, ela me dava palavras de química em inglês. Então, ela me dava um texto com palavras-chave em inglês e eu ia falando em português ali o que eu estava entendendo daquele trabalho. Então, eu tive inglês instrumental. Então, a professora podia cobrar isso de mim. Vocês não têm. Eu não posso pegar para vocês e falar assim, olha só, segue aqui um artigo em inglês. Até os meus alunos que eu oriento na universidade, eu tenho que ter esse cuidado de perguntar se eles conseguem ler os trabalhos em inglês, entendeu? Claro que a maioria dos trabalhos mais importantes só vai estar em inglês, não vai estar em português. Mas o que a gente consegue? Esses 3 sites aqui que eu estou apresentando para vocês, eles têm muitos trabalhos em inglês. Eu não sei se o Josué liberou para vocês o trabalho que eu passei para minha turma de durante a semana de processos. Produção da cerveja e produção do refrigerante. Ele deve liberar em breve. Eu apresentei 2 artigos da Química Nova na escola, da produção de cerveja e da produção de refrigerante. Igual esses artigos que eu mostrei aqui para vocês, ó, todos eles estão em português. Eu tirei todos eles desse site, Química Nova na escola. Tem trabalhos legais? Tem. Tá? Tem muitos trabalhos bons. Esse slide você vai botar no grupo, né? Você vai jogar no grupo. Beleza. Então, pessoal, esses 3 sites aqui, ó, vocês conseguem achar trabalhos legais. Então, vamos supor, a Carla veio falar comigo sobre o açaí. Vai terminar a aula, sei lá, quando ela tiver um tempinho, ela vai pesquisar sobre o açaí, não no Google mais. Ela pode entrar no Google acadêmico, escrever lá, propriedades ácidas do açaí, propriedades físicas do açaí, propriedades básicas do açaí. Você vai sempre pesquisar, pessoal, com subpalavras, entendeu? Não vai botar o seu texto todo. Né? O texto que ela falou, o título, né? Desculpa, que ela falou foi propriedades ácidas e básicas do açaí. Não, procura assim, primeiro açaí. Não achou coisas muito aleatórias, né? Então você coloca ácidos e açaí. Depois você coloca básicos e açaí. Parece aqui, luta, me diga. Oi? É sua filha? Oi. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer, Rafa. Vocês são muito parecidas. A cara da Rose mesmo. Parece irmã, Rose. Ih, ganhei o dia, né? Parece irmã mesmo. Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês esses slides, ó. Quando vocês clicarem aqui no slide, ó, já vai sair direto no site,
tá bom? E aí aqui nesse site vocês vão achar vários materiais interessantes. Qualquer dúvida me chama para a gente conversar sobre os temas, tá bom? Beleza. Professora, Oi. então eu vou fazer esse daí do açaí mesmo. Eu vou aqui na barraquinha, que a da mulher que vende, vou perguntar pra ela, tá? Quê? Olha, menina. Vai ter que fazer o TCC de novo. Eu te deixo dependente. Quer matar a professora no coração? Então, pessoal, esses 3 sites vão ajudar muito vocês, tá bom? Nessa parte. Olha, como tarefa 2, vocês vão me enviar, tá? O tema do TCC e o nome dos alunos. Olha eu, gente, que lindinha. Sou eu. Olha só tá magra, né? Agora, depois da quarentena, vou ter que refazer meu bonequinho bem bolota. Enfim, então vocês vão me enviar até dia 27, que é segunda-feira, tá bom? Essa parte escrita. O que vai ter na parte escrita? O tema do TCC dos alunos, certo? Olha o meu e-mail aqui, ó, por e-mail, tá bom? Para eu não perder. A parte escrita é o que mesmo, professor? É o quê? A parte escrita é o que mesmo que você falou? É o nome de vocês, todos os alunos do grupo, até 10 alunos, e o tema do TCC. Vamos supor, vocês ainda não decidiram, por exemplo, o grupo do Alexandre, eu não sei, tá, Alexandre? Só estou usando como exemplo. Se ele não decidiu ainda, ele vai me mandar por e-mail o nome do grupo e vai falar, ainda estamos decidindo. Tá? Tá. E aí, se ele Qual é o mínimo? opções, por exemplo, Qual é o ele tá... Oi? É o mínimo. Qual é o mínimo 10 alunos. 10 alunos. Não, Márcio, e o mínimo? Não tem mínimo. 5 alunos tá bom já. E 5 alunos. Porque fazer individual é muito trabalhoso. Fazer 2 também. Pelo menos 5, tá? Pessoal, Acho que o nosso grupo... Professor, acho que o nosso grupo já está formado. Acho que são 10. Uhum. Tá. Só Aí vou confirmar com eles. Beleza. Professora, Vamos pensar no grupo da Carol. Só um minutinho. É Rodrigo? Ou Pedro? Não sei. quem tá falando? Eldo. Acho que é José. Oi, Eldo. não. Pode falar. Não, é assim, eu já tinha conversado até com a senhora e eu só queria saber, é em PowerPoint ou Word? Porque eu já comecei a escrever, Sim. inclusive em PowerPoint. Tá. Né? E um São grupo, duas né? coisas, né? Vocês vão me entregar as 2 versões. No Word, seguindo a regra ABNT, tá? Então, assim, tem capa, folha de rosto, sumário, introdução, vai seguir regras da ABNT que foram atualizadas em 2019. Essas regras ainda vão ser passadas para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas vocês vão me entregar isso, né? Escrito em Word. E, além disso, tem a apresentação em PowerPoint que é feita, tá? E aí, vocês me entregam isso, mas isso é só em julho para entregar. Mas a gente já vai começar a trabalhar essas informações para não deixar para cima, tá? Porque é muito corrido, né? Porque a gente já começou a escrever, né? Em PowerPoint. E assim, já tem 50%, 60% feito. Aí eu, de repente, eu mandaria até para a senhora dar uma olhada. Mas aí eu vejo no PV com a senhora, mais fácil. Tá bom. Beleza. Então, vamos pensar agora no grupo da Carol. A Carol falou comigo que ela tinha a opção de 2 temas. Tá. Eu não pedi para me enviar o tema do TCC e o nome dos alunos. Esses 2 temas, ela me manda. O grupo ainda não decidiu o tema. Dúvida entre tema A e tema B. Certo? Ela vai fazer comigo, professora. É o quê? A gente vai fazer junto. Ah, tá. Enfim, no caso, pensando em alguém que não tem um tema ainda. Sei lá, o Rodrigo. O Rodrigo ainda não pensou, está em dúvida entre 3 temas. Ele me manda nesse e-mail, que tem que chegar até segunda-feira, tá bom? Nesse e-mail, as informações associadas às opções. Por quê? Para que eu possa pensar, né, da minha opinião. Falar assim, por exemplo, olha, eu acho o tema B mais interessante, mais viável. Ah, não, eu acho o tema A mais legal, mais interessante. Tá? Então, por isso que eu quero pensar nessa data de segunda-feira para a gente poder sentar e conversar, tá? E aí, no próximo sábado, a gente continua isso. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre a organização, tá? A organização, pessoal, alguma dúvida em relação ao TCC, enquanto eu vou trocando a tela aqui? Não. Professora, só uma pergunta. Claro. Assim, digamos que eu resolva falar de uma bala da Valda, mas eu tenho
Dá necessariamente a fórmula dela? Não. Não pode, você nem pode. Senão você pode então, é isso que eu tô falando, que a gente tem termo de confiabilidade, a gente não pode falar. Mas, tipo, falar de algumas poderia coisas falar? dela. É o quê? Não entendi. O que poderia falar no caso? Tá, ela pode falar, por exemplo, dos componentes, sem falar a quantidade dos componentes. Por exemplo, ela vai me falar que usa, sei lá, eu não tenho ideia, tá? Um determinado emulsificante, um determinado adoçante. Quando a gente compra a Balavalda, vem lá a composição. Então, ela não estaria infringindo, né, o termo de confiabilidade que ela assinou, entendeu? Ela estaria pegando o rótulo e analisando, por exemplo. Tá? E aí, o que ela poderia falar? Ela pode falar sobre as análises que são feitas no controle de qualidade, certo? São análises padrões. Ela pode falar, por exemplo, do processo de produção. Se você jogar no Google, processo de produção, sei lá, de pastilha, vai aparecer para você, entendeu? Quais são os equipamentos. Na Deep Web tem. Na Deep Web. Esse Deep Web não pode usar, não. É o mercado negro, né? Entendi, mas eu poderia também tirar uma foto, assim, da máquina, se caso eles autorizem, né? Isso. Se eles autorizarem, pode sim, porque aí até fica mais enriquecedor. Caso eles não autorizem tirar foto dos equipamentos, você pode fazer o seguinte, eu sei que eu uso, sei lá, um pH-metro para medir a acidez. Então, eu jogo na internet, exemplo de pH-metro, entendeu? E aí eu coloco uma foto da internet. Poderia ser por esse lado aí. Tá. Entendi. Sobre a relação da organização dos estudos, né? Tem um site que eu peguei essa referência, no final até vou colocar, que aí vocês podem ler o artigo completo, que ele dá algumas dicas. A gente está passando por um processo, pessoal, novo, né? Tudo é novo pra gente. Por quê? Porque a gente não pode ir ao shopping, o shopping está fechado, a gente não pode sair para almoçar num determinado restaurante porque está fechado. A gente não pode ter as nossas aulas presenciais porque não está permitido, não é permitido. Enfim, é tudo novo. Então, o que a literatura está apresentando para a gente? Uma série, né, de teorias auxiliando essa organização. Por exemplo, a Thay tem um filho pequeno, a filha pequena. A Carol tem filha pequena. A Rose já não tem a filha pequena, mas ela tem uma casa para cuidar. Não que as outras não tenham, tá, gente? As outras também têm a casa para cuidar. O que eu estou dizendo é que assim, cada uma, né? Cada pessoa vai ter a sua particularidade. Por exemplo, o Alexandre. O Alexandre, por exemplo, trabalha na Fiocruz. Dependendo de onde ele trabalhe, com esse negócio de vacina, esse negócio de coronavírus, o pessoal da Fiocruz está trabalhando muito mais do que trabalharia. Então, assim, cada pessoa está passando por um momento, né, frente a essa pandemia. Então, a literatura... Nem o pessoal da recepção da Fiocruz parou. Pois é. Então, assim, cada um está passando, né, por... Imagina, você está trabalhando pra caramba. Eu tenho um pessoal que trabalha no Biomanguinhos produzindo os testes do coronavírus, tá? São os meus alunos durante a semana, muitos, assim, quase a turma inteira. Gente, garota, ela abre o vídeo com umas olheiras, assim, que eu fico assim, meu Deus do céu. Ela, Michele, eu trabalhei de domingo a domingo. Michele, pra você ter uma ideia, até o pessoal do RH está na produção montando kit, o pessoal do RH da informática. Pois é, porque tá muito difícil. Então, assim, a gente entende. Mas o que acontece? Para esse pessoal que está trabalhando muito, por exemplo, o Leonardo não está trabalhando, né? Vamos pensar na vacina, enfim, nem sei. O Leonardo tá me ouvindo agora? Não sei. O Leonardo nem trabalha na vacina, mas eu vejo que ele está fazendo um home office da empresa dele. Então, ele está em casa trabalhando, tá? Igual a mim. Gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando nessa pandemia. Eu rezo todos os dias pedindo para isso acabar, para eu retornar para as minhas aulas presenciais, enfim. Cada um com suas particularidades. Mas aí o que eu estou dizendo é que se a gente não se organizar, o tempo vai passar e a gente não vai produzir nada, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. O Leonardo mandou no grupo aí. Meu microfone que tá ruim, mas tá me ouvindo. Tá. Vamos lá. Beleza. Qual é a primeira dica mais importante? Você utilizar o horário da sua aula para as dúvidas com o professor. Vamos lá. Qualquer dúvida é válida.
Porque a gente tem sentido muito nos alunos, né, nessas aulas ao vivo, não só aqui, mas nas outras instituições que eu dou aula, é que às vezes o aluno fica envergonhado de tirar dúvida. Vocês estão aqui para isso. Vocês estão pagando o curso para ter aula, para tirar as dúvidas. Não é para ir para casa não, já estão em casa, né? Não é para fechar a aula e falar assim, caramba, tô cheia de dúvida. Não. Naquela hora você tem que falar, eu não entendi, repete tudo, eu vou repetir 10 vezes se for preciso. Tá? Então, o horário da aula é importante que vocês acordem cedo, Leonardo. Que vocês estejam aqui para a gente tirar dúvida, para a gente estar junto. Esse momento é importante. Beleza. Aí, a gente começa umas dicas interessantes, né? Associadas a você não perder o ritmo de estudo. O primeiro é você manter a rotina de estudo. Tá, Michele, tô em casa porque a minha empresa me liberou, tô de home office. Vou dormir todo dia até meio-dia. Meio-dia eu acordo. Não. Você não tem que acordar meio-dia. Você tem que manter a sua rotina de estudos. Tem que manter a rotina de estudos, tá? Então, nesse caso, o ideal é que você mantenha a sua rotina. Beleza. Não fique de pijama o dia todo, tá? Tem pesquisas que mostram que se você ficar de pijama no home office, o seu dia não rende. Tá? Por quê? Porque você olha para sua roupa e vê, poxa, eu tô de pijama. Cara, vou deitar 20 minutinhos para tirar um cochilo. Não. Você vai fazer o dia todo, tá? Então, nesse caso, não deve ficar de pijama. Você deve botar uma roupa normal. Ouviu, né, Leonardo? Levantar, tomar banho, botar uma roupa normal. Exatamente. Ele postou lá no Google, falou que tomou chá de abacideira 4 horas da manhã. São horas, tá acordado? 4 horas? Quem? Ele postou no grupo da Olha só, existem alguns aplicativos que ajudam na organização para ajudar a melhorar a forma de estudar, tá? Existe uma técnica, primeiro eu vou falar dos aplicativos. Os aplicativos são Google Keep, tá? O Evernote, tá? E esses dois aqui, o Evernote e o Google Keep, você pode baixar para manter uma organização. Lá você vai fazer cronogramas, você vai montar, assim, anotar revisões da matéria para você poder conseguir fazer, né, o seu... Deixa eu botar no mudo, porque tá batendo microfonia rapidinho. Vocês conseguem organizar a sua semana para estudar. Mas, além disso, gente, existe uma técnica que se chama técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica que melhora a produtividade, tá? No estudo e no trabalho. Você vai gerenciar o seu tempo, evitando que você fique sem fazer nada, tá? Então, como é que funciona essa técnica? Existe um aplicativo, que é o Fox To Do, ele ajuda também. É esse aqui que eu anotei aqui em azul. Mas olha como é que funciona essa técnica Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, tá? É o seguinte, você vai escolher uma tarefa da sua lista, tá? Nessa tarefa, vamos supor, estudar fisicoquímica. A professora Michele, chata pra caramba. Vou estudar a matéria dela. O que eu faço? Eu paro num dia e separo 25 minutos para estudar. Direto, não para nos 25, tá? Então, aqui é a primeira parte do Pomodoro. 25 minutos, eu paro 5 minutos. Aí, retorno, tá? Mais 25 minutos. Outro tomatinho. Paro 5 minutos. Eu vou fazer isso 4 vezes. Ó, 4 estudos de 25. 25, 25, 25, 25. Fechei os 4, eu posso parar 30 minutos. Até 30 minutos para fazer uma pausa. Sei lá, tomar um banho, relaxando, comer um doce para ficar feliz. Até começar outro ciclo Pomodoro. Você não deve ficar, por exemplo, 1 hora direto estudando. Não rende. Não rende. Tá? Você deve permanecer conectado com seus colegas. O que é isso? Seja para estudar, para fazer trabalhos em grupos, falar, eu não consegui fazer esse exercício, você conseguiu, a gente pode conversar, tá? Para não fazer fofoca. Exatamente. Se a galera responder... Para não cair, gente, em depressão, porque muita gente está entrando em depressão por conta do isolamento, a falta do contato entre as pessoas, tá? E nem que seja para se atualizar dos memes, né? O dia de ontem foi um dia tenso para a gente, para os brasileiros, e gerou vários memes, pelo menos para se atualizar sobre os memes, tá bom? Eu tô correndo um pouquinho, porque minha mãe já me chamou 2 vezes para almoçar. E vocês também têm que almoçar para a aula do Josué. O Josué vai começar 1h30. Enfim. Outra coisa importante é definir o local de estudos de vocês. Como assim, Michele?
a separar um cantinho, tá? A minha casa não tem mesa, Michele, não tem onde estudar, beleza. Separa um cantinho no teu quarto, na tua cama, tá? E ali vai ser o seu cantinho para estudar, organizado, né? Que você tente não ter distrações ao redor. Eu sei que às vezes é difícil, para quem tem filho pequeno, a criança vai vir toda hora te chamar, é mais difícil, mas a gente tem que tentar adaptar. Beleza. Outra coisa, a vida não se resume somente a trabalhar e estudar, né? Você também tem que fazer coisas que te tragam prazer. Seja assistir filme, série, documentário, assistir, sei lá, Big Brother, enfim. Então, assim, alguma coisa você também tem que fazer, não é só estudar, tá? Outra coisa, respeitar os seus horários. Você tem que se alimentar direito, se hidratar bem. E se você fez um cronograma que você vai estudar todos os dias, de 4 às 8 da noite, seguindo ali 25 minutos para 5, 25 para 5, todos os dias de 4 às 8 da noite, vamos supor. Tá, você vai fazer isso sempre certinho. Você não vai passar e ficar até 9 horas da noite, porque você não terminou. Não, o seu tempo era de 4 às 8, porque 8 horas você vai assistir uma série, vai ler um livro, tá? Então é importante respeitar esses horários. Movimentar é importante, tá? Fazer um exercício da sua preferência, um exercício físico mesmo, nem que seja caminhar, tá? Ao longo do seu prédio, sei lá, enfim. A literatura está apresentando que movimentar-se durante o isolamento é interessante. Fazer um alongamento, fazer, sei lá, colocar um vídeo, fazer um exercício, um zumba, algo que você goste, é importante. Beleza. E montar um cronograma, gente. Nessa época, é muito difícil a gente se organizar. Então, qual é a minha sugestão hoje, né? Fica como mais uma tarefa vocês montarem esse cronograma de vocês. Eu montei o meu. Não consegui fazer todo porque tá faltando horário. Mas eu coloquei aqui, olha. Eu coloquei, por exemplo, todas as aulas que eu dou aula terça-noite, quarta-noite, quinta-noite, quinta de manhã, sexta-noite, sábado o dia inteiro, tá? Eu tenho orientação de TCC dos meus alunos da Estácio, estão terminando a faculdade. Então, eu tenho orientação na segunda com uma dupla, tenho uma orientação da outra dupla na terça e a outra dupla tem orientação na quinta, às 5 horas, tá? Eu faço exercício físico, mais que ninguém perceba, porque, né? Enfim, mais do que faz exercício, eu faço exercício físico todo dia pela manhã, tá? Por volta de 10 horas, segunda a sexta, né? Então, e os outros dias são doutorado. Enfim, tenho reunião aqui também. Aí, esse cronograma, ele é importante, tá? Então, qual é a minha próxima sugestão de tarefa? Montar o seu cronograma de acordo com a sua rotina, com o seu trabalho, com os seus filhos, né? E aí você monta esse cronograma, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, né? Se eu puder ajudar, seja no cronograma, seja no TCC, qualquer coisa do tipo, eu estou à disposição também, tá? Ficou alguma dúvida em relação ao sistema de organização da mente e dos estudos? Se a gente montar esse sistema de organização, né? A gente consegue ser mais produtivo. Digo isso para o Léo, inclusive. O Léo está apresentando que ele está trabalhando muito, né? Eu acompanho lá pelos stories dele, enfim, pelos status, né? E isso é ruim, assim. Eu também estou trabalhando muito, mas a gente precisa tentar modular, né? Agora eu estou trabalhando, estou no Sandra Silva, tá? Até às 4. Depois das 4 horas eu não vou atender mais ninguém. Por quê? Porque depois das 4, no meu cronograma, olha o que é: doutorado. Se eu não conseguir fazer essas separações, não rende. Entenderam? Então, assim, é isso que a gente tem que botar na cabeça. Eu preciso separar. Eu vou trabalhar, né? Sei lá, de 8 às 6 todos os dias, tá? Depois das 6, eu vou me dedicar a estudar para o meu curso. Então, eu vou acordar 8 horas para estudar e vou para trabalhar, e vou trabalhar até às 18 horas no home office. 18 horas eu vou estudar para o curso, senão eu não vou acompanhar nada. A gente tem que fazer isso, tá? O Rodrigo, por exemplo, que faz faculdade junto. As faculdades estão no mesmo esquema, aula online, enfim. Ele precisa organizar, ele tem que separar um tempo para ele estudar para a faculdade dele, um tempo para ele estudar para técnico. Senão vai embolar o meio de campo. Dúvidas?
Não, tá suave. Não. Espero ter ajudado aí, contribuído em relação ao TCC, em relação aí a tentar organizar, né? Coloquei aqui de onde eu tirei essa informação, tá? É um site Ficou de gravado, uma professora? faculdade. Oi? Essa última aula aí ficou gravada? Essas orientações? Ficou. Gravei. Gravei as duas, do TCC e essa. Vou liberar para vocês também o link. Obrigado aí pela E aí força, depois a gente pode professor. consultar. Sim. Qualquer dúvida, tá? Mandem mensagem. Se eu não responder, já sabem que meu cronograma é complicado aí, ó. Mas Obrigado. estou tentando responder, tá bom? Se cuidem. Boa semana. Vamos almoçar para a aula do manhã. Manda um beijo para sua mãe. Pode deixar. Beijo, professora. Manda um beijo pra ela também. Um beijo. Se cuidem. Tchau. Tchau. Deus. Tchau.